Hoje, o título da ministração que Deus falou no meu coração é um título bem conhecido, mas eu tenho no coração essa palavra direcionada para uma multidão de famintos de Deus, vamos dizer assim, né? O título é Necessário é Nascer de Novo. A famosa conversa de Jesus com Nicodemos. Necessário é nascer de novo. Existe uma multidão faminta, né? Andando como cegos, sem entendimento, lá em 2 Timóteo 2, 24, mas fala isso, né? Que estávamos como cegos, sem entendimento, presos a laços do diabo, entregues à vontade dele. Uma multidão faminta, né, que, como em Mateus 4,16 diz que estavam assentados na região das trevas, à sombra da morte, e Jesus veio e resplandeceu a luz ali. Que essa palavra, então, eu oro que essa palavra os alcance, né, e que Deus os possa atrair, né, a esse novo nascimento, né, a esse nascer de novo, que só Deus pode fazer, né, e é Ele mesmo que nos atrai e executa tudo. Em nome de Jesus. João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu vou até aqui por enquanto, até o versículo 6, porque essa frase me direcionou muito. O que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus fala a Nicodemos, a conversa vai andando e ele fala para Nicodemos que é impossível ao homem carnal entender as coisas espirituais. E quando eu parei para pensar nisso, comecei a pensar no homem carnal. O homem carnal, a visão dele é terrena, né? E Jesus diz que está falando das coisas do alto, das coisas do reino de Deus. E que o homem carnal não consegue entender isso. Nós estamos voltados para as coisas terrenas e para os desejos da carne e para as vaidades da carne, do mundo. E logo a minha mente foi para Romanos 1. Vamos ler Romanos 1. Romanos 1, 28. É um texto, quando eu estava lendo há anos atrás, eu falei, nossa, um texto pesado. 28.
Romanos 1, 28. Deixa eu entrar aqui. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. As obras da carne que Jesus está citando são estas. Jesus está falando da nossa natureza carnal. É impossível esse homem com essa natureza carnal entender as coisas espirituais. E quando Jesus fala necessário vos é nascer de novo, a palavra fala aqui, tudo isso nos torna passíveis de morte. Estamos caminhando cegos, sem entendimento, a laços do diabo entregues à vontade dele. Estamos assentados na região das trevas, à sombra da morte, presos ali. Essa é a nossa verdadeira natureza carnal, que nos é impossível nascer de novo sem uma ação divina, sem ação de Deus, impossível. Jesus Cristo fala que todas essas coisas procedem do nosso interior. Então não tem como mudarmos o nosso modo de pensar com filosofias que o mundo apresenta. Não tem como nós mudarmos toda essa natureza pecaminosa humana com tantas buscas que os homens fazem no mundo. Somente o agir de Deus, Jesus Cristo fala que todas essas coisas procedem do nosso coração. Que os nossos maus pensamentos procedem do nosso coração. Jesus Cristo fala que, inclusive, a má imaginação dos pensamentos do nosso coração. E como nós podemos mudar esse nosso interior no espírito? Veja, não é uma mudança na mente, não é uma mudança na nossa vontade. É uma mudança que parte do nosso interior, onde só Deus pode operar. Se não formos a Deus, não conseguiremos. Todos os outros caminhos é engano, é mentira. Necessário vos é nascer de novo, procedendo da ação de Deus no nosso interior. Porque a vida de Deus em nós, ela vai partir de dentro para fora. Eu senti no coração dar uns exemplos
dessas situações que a gente assiste às vezes na televisão, que me deixa assim muito chocada. Mas eu entendi que a atitude destes podem ser as nossas também. Porque essa maldade que os levou a cometer estas coisas está em nós. É só uma questão de oportunidade, né? É uma questão de ocasião. O que eu quero dizer é que se de repente eu entro numa dessas situações, eu posso fazer as coisas que eu acho que, nossa, coisa de monstro. Porque é a nossa natureza carnal. Essa é a nossa natureza humana, carnal. E a gente fala assim, eu não sou capaz de fazer um negócio desse. Mas veja, o homem padrasto, né? Ele olhou aquela criança e sentiu o ciúme dela com a mãe. Ali ele colocou um olhar de maldade. Quando ele teve a oportunidade de ficar sozinho com aquela criança, ele passou uma rasteira. A maldade da natureza carnal dele. Passou uma rasteira na criança, ela caiu. Ele ficou satisfeito, ele gostou. O homem sem Deus. Numa outra ocasião, ele passou uma rasteira maior, a criança quando caiu, quebrou o braço e bateu a cabeça. E veja como a maldade é crescente no ser humano. Ele só olhou e desejou, e depois ele já estava fazendo, e essa criança ele chegou a matar essa criança. Nossa natureza carnal. Não, eu não sou assim, ele é um monstro. Não se engane. Essa é a nossa natureza carnal. A moça está namorando, se entrega, o rapaz enganou ela engravidou. Isso não podia acontecer na vida dela, a família. Ela já pensa no aborto. Tem umas que cometem o aborto, o segundo aborto. Tem outras que não conseguem fazer. E quando a criança nasce, a mente dela, a natureza pecaminosa, a natureza carnal, a leva. Pegar aquela criança recém-nascida, joga num saco de lixo na beira da estrada. Ou enrola num pano e deixa lá. A nossa natureza humana pode chegar a nos fazer monstros. Na minha juventude, eu vi uma geração de crianças, de moças engravidando. Algumas casaram, outras não casaram, e foram casar mais tarde. E essas crianças, foi uma geração de madrastas e de padrastos. E essa geração lá da minha época, uma geração de crianças abusadas, que sofreram abusos desses padrastos. E das madrastas, inclusive. A nossa natureza carnal, pecaminosa. O rapaz está namorando com a moça, ela quer terminar, ele não quer. E vem uma briga ali, outra lá, outra acolá, até que ele esfaqueia ela.
Deus me chamou a atenção para isso. Existe uma geração faminta de Deus. Uma geração que está perdida. Essa é a nossa geração atual. A gente hoje está na rua, está correndo risco. O ladrão vem, rouba o celular e não satisfeito. Depois que a pessoa entregou, ele vira e dá um tiro. E mata a pessoa. Essa é a nossa geração. Esse é o mundo em que nós estamos vivendo hoje. Fora o nosso governo ladrão, corrupto. As atrocidades que a gente está vendo E olha, nós cristãos chegamos a tal ponto que amamos o pecador. Nós amamos o pecador, porque nós entendemos do Espírito Santo de Deus essa natureza carnal. E quando Jesus Cristo fala, necessário vos é nascer de novo, é porque é necessário, é porque não tem jeito, não dá para consertar, não tem o que fazer. É só nascendo de novo. E só Deus pode fazer isso. Então Deus tocou no meu coração para ressaltar a maldade, para ressaltar o pecado, para falar sobre as atrocidades que o homem carnal pecaminoso, sem Deus, é capaz de fazer. E qualquer um pode chegar ali, àquela situação que você fala, nossa, que monstro. Porque é a natureza carnal que vai guiando, que vai levando. Cegos, sem entendimentos, perdidos, a região da sombra das trevas. E a natureza carnal, para estes, e para nós foi um dia, é muito sofrida. É sofredora a natureza carnal. Estes que fazem tais obras são pessoas cheias de medo, de ansiedade, são pessoas fugitivas, são pessoas amedrontadas, são pessoas depressivas, sofredoras. Esses são os escapes deles. Eles sofrem de carências, ansiedade, depressão, solidão, traição, abandono. E essas coisas os levam a cometer tudo isso, por quê? Porque andam sem Deus. Por isso o nosso amor pelo perdido. Devemos ser luz nesse mundo de trevas, o sal da terra, o perdão, a compaixão, a misericórdia. E Nicodemos chega para Jesus e ele fala, como pode ser isto? Nicodemos pergunta para Jesus, acaso eu vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Antes de falar a resposta que Jesus dá a ele, eu quero dizer de como o mundo busca essas soluções. Deus também tocou no meu coração. Né? A pessoa quer sair da depressão, da ansiedade, do crime, das drogas. E eles entram em religiões, em caminhos que não é a verdade, não é a luz, não é o caminho. Existem pessoas com obras tais maravilhosas, ONGs, não que eu reprove, eu gosto, matando a fome lá em lugares, levando a comida à noite para os moradores de rua, o agasalho, eu acho lindo. Mas estas obras não vai trazer este nascer de novo. Porque só Deus pode operar esse novo nascimento e do nosso interior para fora. Então não se engane, não são as obras.
Eu gosto, às vezes, até de ouvir aquele grupo de filósofos falando no café. Hã? Café filosófico, eu gosto, é tão lindo. Como é lindo, é tão bonito, maravilhoso. Mas são filosofias. São filosofias, e posso dizer até vãs filosofias. Desculpem, porque eles se debruçam anos e anos e anos, em tanto estudo, em tanto livro, mas eles não vão conseguir destruir essa natureza carnal, essa natureza pecaminosa de Romanos 1. Porque só Deus tem o poder de destruir essa natureza. E não é da nossa mente, dos nossos estudos, dos nossos esforços. É do nosso interior para fora. Hoje nós temos uma mega de filosofias, e pensamentos positivos e frases lindas. Olha, para falar a verdade, eu até estranho que tem irmãos que mandam no WhatsApp aquelas frases lindas que eu vejo que desses pensamentos de luz, dessas energias de pensamento positivo. Sabe? Parece que estão se enganando nestas frases, nestas coisas sedutoras de pensamentos positivos. Eu te desejo bem, eu quero fazer o bem. Energia positiva, os cosmos. E agora também está essa onda da astrologia bem forte, né? Dos signos. Mas não se enganem, são caminhos de engano. Só Deus pode fazer nascer de novo, procedendo do nosso interior pelo Espírito de Deus. Não é da nossa vontade, da nossa força, é pelo Espírito de Deus. É lindo ver os monges lá com os mantras, mas eu falo, meu Deus, eu vou ter que ficar meses para mudar a minha natureza. Meses e meses e anos trancada no mosteiro ali. Pelos meus esforços. Pelos meus esforços, uma hora eu fico fraca e caio. E a minha natureza carnal vai falar. Muita busca. O homem busca. O homem busca. E a reencarnação? Muitos acham que esse nascer de novo é que é noutra vida. Eu vou nascer noutra vida, eu vou nascer noutra vida e eu vou reencarnar. Mas se eu pensar assim, como muitos aceitam, eu vou anular a cruz de Cristo, eu vou anular. Então Jesus não precisava morrer por mim. Verter o sangue na cruz, como Salvador. Porque se eu vou nascer de novo e pagar os meus pecados me purificando, eu anulo a cruz. Eu estou falando a esta multidão de famintos que precisa de uma solução real, verdadeira. A situação deles é terrível. Eles precisam de uma ação de poder na vida deles, porque já chegaram a tal ponto que essas filosofias da terra, do mundo, não resolvem mais para eles. Jesus Cristo então responde a Nicodemos: importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que a ele crê, que nele crer, tenha vida eterna. Eu vou ler do versículo 16 ao 18, senão a pregação fica muito longa.
João 3. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, o pecador, este corrupto, cheio dessa natureza pecaminosa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no Filho unigênito de Deus. Qual que é a solução para nascermos de novo? Ir a Jesus. Olhar para ele, pendurado naquele madeiro, e entender, ele morreu essa minha morte de pecado, e eu recebo, eu me entrego a ele, recebo a sua vida eterna. A palavra de Deus está recheada de textos assim para provar isso. Olha, em 1 de João está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, aos que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Qual é o caminho para eu nascer de novo? Jesus. Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu devo recebê-lo, aceitá-lo. E a palavra de Deus diz que eu vou estar nele e ele em mim. 1 de João 5:10. Deixa eu ir lá. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho não tem a vida. Então não se engane com tantos mil caminhos que o mundo apresenta. O único caminho que nos dá a vida eterna é Jesus. Necessário é nascer de novo. Não tem jeito. Essa nossa natureza carnal pecaminosa, ela não é domada de nenhuma maneira. Ela só é crescente em nós. E podemos ser monstros se dermos lugar. Podemos sim entrar por veredas tantas que o mundo nos concede para fazermos as obras terríveis, abomináveis que vemos. Não vamos julgar estes assassinos, ladrões, que incendeiam,
que matam tantos. Deus não veio julgar o mundo. Veio morrer na cruz para tomar o lugar deles e salvá-los. Só Deus pode, do nosso interior para fora. Amém? Amém. Acho que os textos, teria vários outros textos que eu queria apresentar, mas para provar que quando nós o recebemos, o aceitamos como Salvador e buscamos, Deus nos concede a vida eterna através do Filho. E é assim, nascemos, para Deus. E vamos, daí para frente, continuar sendo alimentados pela palavra. Como o João Daniel falou no início, a palavra é a semente que vai entrar, nesse coração corruptível. E a palavra é a semente incorruptível, que vai gerar em nós e nos fazer crescer a estatura do varão perfeito. Queria fazer uma oração final, então. Pai, oro por todos estes famintos e que eles possam recebê-lo, Pai. Receber a vida eterna através do sacrifício do Filho. Eu oro para que eles sejam alcançados por esse vídeo, por essa gravação. Multidões espalhadas nas nações. Que sejam alcançados, Pai. E sabemos que todos vão a Ti, sendo atraídos por Ti. É o Senhor que nos atrai. E nós, como Tua igreja, Senhor, oramos para que o Senhor os atraia, como me atraiu um dia, como atraiu a todos que estão aqui na Tua igreja. Que o Senhor os atraia a Ti, a Tua salvação, Senhor, a Jesus, a verdade, a vida e o caminho. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Que resplandeça a Tua luz ali, àqueles que estão assentados em trevas na região da morte. E que eles sejam libertos dos laços que os prendem, dessas cadeias, dos ferrolhos, e mesmo de sua mente. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos.